Vamos fazer a leitura do verso 20 ao versículo 24, João capítulo 4, versículo 20 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, mas vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome nessa noite. Estamos reunidos em culto coletivo no dia do Senhor para adorar o teu nome, Pai. E fazemos isso porque a tua graça nos alcançou. Fazemos isso porque o Senhor tirou o espírito de rebeldia, o coração endurecido, ó Deus, para que nós agora fôssemos seus adoradores e para que agora, a partir de Cristo, nós pudéssemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai, à luz desse texto, a tua palavra, possamos compreender aquilo que nós devemos fazer como cristãos, como ovelhas do Senhor, como filhos do Senhor, o que nós devemos fazer, ó Deus, como propósito último da nossa vida, que é viver em adoração ao teu nome. Ó Deus, nos ensina e nos orienta a respeito da tua palavra, para que a nossa vida seja culto ao Senhor, para que a nossa vida na coletividade ou na individualidade seja para a adoração do teu nome, que a nossa vida no público ou no privado seja para a adoração do teu nome, que a nossa vida, ó Deus, na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, também seja culto ao teu nome. Ó Deus, que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, fala conosco, nos ensina como nós devemos te adorar, porque queremos, Senhor, adorar o Senhor de uma maneira a agradar o teu coração. Fala conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vimos na mensagem passada que Jesus vai a Samaria, encontra com a mulher samaritana no poço, onde ela estava ali para tirar água, e Jesus oferece àquela mulher uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquela mulher então diz: Senhor, me dá desta água. E Jesus diz: então, traga teu marido. Jesus aponta o dedo à ferida, porque Jesus sabia que aquela mulher estava buscando satisfação última para a vida em relacionamentos. Aquela mulher estava buscando ser feliz em relacionamentos. Ela tentou ser feliz no primeiro relacionamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e naquele que ela estava não era com seu marido. Jesus então sabia que aquela mulher vivia numa condição deplorável, uma mulher que vivia culpa, uma mulher que vivia o pecado, uma mulher que vivia também por conta da culpa e do pecado, rejeitada no seu contexto. Era uma mulher então que sofria muito. Jesus então diz para ela: eu tenho uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem uma fonte que vai de fato satisfazer a sua alma. E ela diz: então me dá desta água. Jesus diz: então traga teu marido. E a resposta daquela mulher é um tanto quanto surpreendente. Ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Os meus antepassados adoram neste monte, mas os judeus dizem que a adoração é em Jerusalém. Qual destes grupos que estão certos? Parece que aquela mulher, nesse primeiro momento, está desviando o foco. O que tem a ver Jesus falar do marido e ela dizer: mas aonde se adora corretamente?
Parece, na primeira leitura, que não faz nenhum sentido esse diálogo, mas quando nós compreendemos a maneira pela qual as pessoas adoravam a Deus naquele tempo, a gente vai ver que faz todo sentido. Por quê? Porque o culto naquela época partia da culpa. As pessoas pecavam contra Deus e deviam então ir no lugar de sacrifício, levar um animal para que este animal fosse sacrificado em seu lugar, para que houvesse então perdão dos pecados. Jesus aponta o dedo para o pecado daquela mulher e ela diz: então aonde eu devo pagar o preço do pecado? Aonde eu devo adorar corretamente? Portanto, a pergunta daquela mulher não é uma pergunta solta, mas é uma pergunta profundamente teológica e profundamente importante. E Jesus vai dizer para aquela mulher algumas coisas que são importantes para compreendermos hoje como nós devemos adorar a Deus. Jesus vai dizer para aquela mulher, em primeiro lugar, que a adoração não está restrita em um local apenas. Jesus vai dizer, a mulher vai dizer no verso 20, nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que Jesus está dizendo para aquela mulher? Que a adoração não estaria mais restrita a um local apenas, mas chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Nós sabemos que para os judeus o culto era em Jerusalém, e para os samaritanos o culto era em Gerizim, no Monte Gerizim. Por quê? Porque foi o primeiro local que Abraão, quando entrou na Terra Prometida, em Gênesis capítulo 12, cultuou a Deus, fez um culto a Deus. Isso é importante, porque nós vimos na semana passada também que os samaritanos, eles consideravam inspirados apenas os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Veja, eles não consideravam os livros após Deuteronômio como livros inspirados. E o templo de Jerusalém é construído em Salomão. Depois ele é reconstruído em Zorobabel. Por isso, os samaritanos não consideravam o templo de Jerusalém o local legítimo para adoração. Mas eles entendiam que o local legítimo era em Siquém, no Monte Gerizim, porque ali Abraão, o pai Abraão, havia prestado culto a Deus. Bem, havia então esta rivalidade. E a gente conhece a história e sabe que os judeus olhavam para os samaritanos como um povo misturado, um povo que misturou a sua cultura, que misturou a sua tradição, um povo que não manteve as tradições judaicas. Por quê? Nós vimos, e já vimos isso aqui na igreja, que quando aconteceu a divisão do Reino do Sul e o Reino do Norte, o Reino do Norte é invadido pela Assíria e eles fazem um processo de caldeamento. Que processo era esse? Eles pegavam as pessoas de uma cultura, de um país, de uma nação, levavam estas pessoas para outras nações e pegavam as pessoas de outras nações e traziam para essa nação que ele conquistou. Com qual objetivo? De misturar a cultura. Com o objetivo de arruinar com os valores, com o apego à religião, com o apego à tradição. Então eles misturavam os povos. Os judeus do Reino do Sul, do Reino de Judá, eles conseguiram preservar a sua cultura e a sua tradição, diferente do povo do Reino do Norte, que passou por esse processo de caldeamento. Porque quando o Reino do Sul é invadido pela Babilônia, os judeus conseguem conservar o seu culto e a sua tradição na Babilônia. É na Babilônia que surgem as sinagogas. Os homens judeus buscando preservar o culto, a leitura do Antigo Testamento, as tradições. Bem, por conta disso, então, há uma rivalidade entre samaritanos e judeus.
essa rivalidade muito presente no texto do Novo Testamento. Jesus está dizendo então para essa mulher: veja, chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, a partir de mim, é mais ou menos isso que Jesus quer dizer, o local de adoração não é mais em Jerusalém, não é mais em Gerizim. O local de adoração é em mim. Porque agora a adoração é em Cristo. E por que em Cristo? Porque Ele é o último Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos reconcilia com Deus. E só temos condições de entrar na presença de Deus para adorá-lo por Cristo. Por isso agora a adoração não está restrita a um local, porque esta adoração acontece em Cristo. A adoração antes era, como eu disse, da culpa ao culto. Agora a adoração era da culpa ao sacrifício e o culto. Agora, em Cristo a coisa inverte. A adoração começa no sacrifício, começa em Cristo. E por causa de Cristo, nós podemos prestar culto a Deus. Portanto, Jesus está dizendo para aquela mulher: agora o local da adoração não é mais em Jerusalém, não é mais em Samaria, agora o local de adoração é em mim. O local de adoração é em Cristo. Por isso chegou a hora dos verdadeiros adoradores adorarem o Pai em espírito, em verdade. Em Cristo adoramos a Deus então em todo lugar, pois Ele é o sacrifício, Ele é o templo, Ele é o sacerdote. Por meio dele temos acesso ao Pai. Sem medo, sem culpa, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Bem, essa é uma verdade, mas ela não exclui a necessidade de adorar na igreja, no culto coletivo. Por quê? Há um extremo dos desigrejados hoje que dizem: se eu adoro em Cristo, se a minha relação com Deus é em Cristo, então para que templo? Então para que igreja? Então para que pastor? Para que líder? Para que estar em comunhão? Eu posso adorar a Deus em todo e qualquer lugar, inclusive em casa. Sim, podemos adorar a Deus em casa e devemos adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Mas esta verdade não elimina uma outra verdade. E qual é a outra verdade? Deus criou a igreja. A igreja é uma instituição criada por Deus. E Deus tem objetivos, em último lugar, para a sua glória e a sua adoração. Mas essa glória e essa adoração passa por muitos propósitos de Deus. Dentre eles, podemos dizer que Deus separou um dia para descanso, para apontar para um descanso eterno. Deus resolveu fazer com que nós nos tornássemos um único corpo e que as nossas vidas fossem vidas que edificassem a vida uns dos outros, porque embora em Cristo somos reconciliados com Deus para uma vida eterna, ainda estamos nesse mundo, e esse mundo é um mundo de dores e aflições. E Deus criou então a igreja para que nós pudéssemos viver em comunhão, em unidade, edificando a vida um do outro, para que nós pudéssemos nos ajudar a viver nesse mundo ainda de pecado, mas vivendo de uma maneira a honrar, adorar e bendizer o nome de Deus. Portanto, a igreja ela tem outros propósitos, além de fazer de nós alguém como um sacerdote universal, alguém que pode ter um relacionamento direto com Deus. Temos relacionamento direto com Deus? Sim. Bem, mas Deus também nos fez viver em igreja. Portanto, é importante a gente entender um ponto aqui. O texto diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Ok? E esses são adoradores que o Pai procura. Portanto, é impossível um verdadeiro adorador ser um verdadeiro adorador se ele não fazer parte da igreja. Por quê? Deus procura verdadeiros adoradores e não adoradores que adoram a Deus do seu próprio jeito, a revelia da vontade de Deus e ao seu bel prazer. Se a igreja é uma vontade de Deus,
Se a Bíblia, no Novo Testamento, está claro para nós e mostra que Deus derramou dons, que a nossa vida não diz mais respeito apenas a nós mesmos, mas a nossa vida é importante na comunidade. Deus mostra no Novo Testamento que amamos a Deus e demonstramos isso amando nossos irmãos, amando o próximo. Então aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, a Bíblia diz, então ele não ama a Deus. Porque como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos aqueles que vemos? Portanto, a dimensão da igreja, ela vai muito além desse sentido ou significado de apenas adorar a Deus. Portanto, essa ideia é extremada, é um outro extremo. Bem, outro ponto importante a destacar é que há um outro argumento equivocado, que é um outro extremo. Então, se eu adoro a Deus em todo e qualquer lugar, a minha adoração no culto público precisa ser a mesma adoração que eu tenho no privado. Então, as pessoas acham que no culto coletivo se pode ter as mesmas expressões, o mesmo comportamento que nós temos no nosso quarto secreto. E aí esse é um outro extremo. E por que um outro extremo? Porque nós não podemos destruir essa ideia, aí eu estou falando da adoração, essa ideia de público e privado. Muitos dizem assim, pastor, isso é hipocrisia, porque em casa eu sou de um jeito, na igreja eu não posso ser. Isso é hipocrisia. Não, isso não é hipocrisia, porque hipocrisia não está relacionada àquilo que você faz, hipocrisia está relacionada àquilo que você é. Você é a mesma coisa e precisa ser a mesma coisa em casa e na igreja. Mas tem coisas que você faz em casa que você não pode fazer na igreja. Tem coisas que você faz no seu ambiente privado que você não pode fazer no ambiente público. Não é verdade? Por exemplo, tem certos carinhos que a gente pode fazer na esposa, em casa, que a gente não pode fazer na igreja. Correto? Tem certas roupas que nós vestimos em casa, que se tocar a campainha, é uma visita, o que a gente faz? A gente corre para trocar. Por quê? Porque aquela maneira de se vestir é a nossa maneira em casa. Nós estamos no nosso ambiente privado. Certo? Então tem certas coisas que fazemos no privado que nós não podemos fazer no público. Assim também é o culto. E aí, Jesus vai falar sobre isso no Sermão do Monte. Jesus disse, quando você orar, e ele está falando de culto, quando você orar, você ore no seu quarto secreto. Porque quando você ora publicamente, você chama os holofotes para si. Jesus está dizendo que não pode orar em público? Pode orar em público. Mas o que Jesus está dizendo é que tem coisas que no lugar secreto só o Pai vê, só o Pai sabe. E estas coisas não são coisas públicas. Assim também deve ser a adoração. A gente olha, por exemplo, o Novo Testamento, apóstolo Paulo, o tempo todo tentando regulamentar. Na igreja vocês façam isso. No culto precisa ser desse jeito. Não é verdade? Portanto, a gente às vezes pensa que o culto é lugar apenas de sinceridade de coração. Não. O culto também é local onde Deus regulamenta como Ele deseja ser adorado. Então nós não podemos ir para os extremos quando a gente ouve esse texto. Então chegou o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós não podemos ir para esses dois extremos. Por que nós não podemos ir para esses dois extremos? Porque o próprio texto mostra para nós que para adorar a Deus é necessário conhecer a Deus. E conhecer a Deus de uma forma correta vai fazer com que nós adoremos a Deus de uma forma correta. Olha como é que isso está no texto. Então a gente vai aprender em segundo lugar que a adoração está ligada ao conhecimento de Deus. O verso 22, Jesus vai dizer assim para a mulher samaritana: vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Uma pergunta rápida.
olhando para o Antigo Testamento e até esse momento aqui de Jesus, quem adorava corretamente? Os judeus ou os samaritanos? Aonde era o local de adoração? O templo, em Jerusalém. Jesus não está dizendo para ela, tanto faz. Jesus não responde para a mulher samaritana assim, olha, tanto faz se vocês adoravam nesse monte ou se vocês adoram em Jerusalém. Jesus não está dizendo para ela, tanto faz, o importante é você fazer segundo o teu coração. Não é essa a resposta que Jesus dá. O que Jesus responde a essa mulher é, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. O que não conhecem. É alguém que está tateando para tentar agradar a Deus. É alguém que está tentando agradar a Deus sem conhecê-lo. É alguém que está tentando fazer as coisas certas sem conhecer o Deus que nos revela o que é certo. Eles estão dizendo, vocês não conhecem o que vocês estão adorando. Aí ele vai dizer, a adoração pertence aos judeus, porque nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Jesus está respondendo isso à mulher samaritana. Ela que disse, bem, aonde nós devemos adorar? Qual é o lugar certo da adoração? E Jesus diz, o lugar certo da adoração, até esse momento, era em Jerusalém, porque eles adoravam o que eles conheciam. E aí ele vai associar conhecimento à salvação. Ele vai dizer, porque a salvação vem dos judeus. Bem, então a gente tem aqui conhecimento que conduz à salvação e que conduz à adoração. A adoração está ligada ao conhecimento de Deus e à salvação. Sem conhecimento de Deus, não podemos desfrutar de salvação. E sem salvação, não podemos ser verdadeiros adoradores. Portanto, adorar a Deus está relacionado com o conhecimento de Deus. A mulher samaritana, ela mostra uma dúvida e que Jesus responde. Jesus não diz, tanto faz. E por que isso é importante entender? Porque quando você olha o contexto do Antigo Testamento, Deus havia estabelecido regras criteriosíssimas para a liturgia, para a adoração, para o culto. E quando uma coisa saía fora daquilo que Deus estabelecia, era um problema seríssimo. Quantas vezes no Antigo Testamento a gente já leu passagens que a pessoa no momento da adoração foi fulminada? Por quê? Porque a pessoa estava adorando a Deus de uma forma ilegítima. E por que de uma forma ilegítima? Porque Deus estabeleceu como ele deveria ser adorado. Lembra daquela passagem que Davi manda buscar a Arca da Aliança? Lembra? E aí dão uma orientação, eles escutam como os filisteus faziam para carregar a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança estava relacionada à presença de Deus, à adoração, e eles colocaram a Arca da Aliança num carro de boi. Mas a lei dizia que eram os levitas que tinham que carregar a Arca da Aliança. Não era o carro de boi. E eles vieram, e saltitando e felizes, porque a Arca da Aliança estava saindo dos filisteus, estavam indo para Jerusalém. E aí, de repente, o carro de boi tropeça numa pedra, a Arca da Aliança ia cair, e aí uma pessoa do povo coloca a mão para tentar não fazer com que a Arca da Aliança caísse no chão. E o homem é fulminado. Por quê? Porque Deus havia estabelecido de uma forma criteriosíssima como ele deveria ser adorado. Você pega o Antigo Testamento, a fase do povo no deserto, Deus deu em detalhes como deveria ser construída a arca, deu em detalhes como deveria ser o povo, como deveria os levitas fazer o serviço. Ele pega a tribo de Levi e divide em 3 partes, aqueles que só cuidariam das cortinas, aqueles que cuidariam dos utensílios, aqueles que cuidariam, que seriam os sacerdotes. Então, há toda uma preocupação em detalhamento de Deus no Antigo Testamento. E o povo deveria obedecer. E todas as vezes, quando no Antigo Testamento acontece casos desses, é porque o povo desobedeceu. E aí eu te pergunto, o que a Bíblia diz sobre desobediência?
O salário do pecado é a morte. Então veja como o Antigo Testamento, a adoração era uma coisa seríssima. Por isso, Jesus diz para a mulher samaritana: o certo não são vocês, porque vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas a adoração é em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Isso é algo importante, porque, meus irmãos, não é qualquer adoração que agrada a Deus. Não é qualquer adoração que agrada a Deus. Bota isso no teu coração. Não é qualquer adoração que agrada a Deus. Adoração não é uma mera vontade de querer fazer alguma coisa, segundo o próprio gosto ou vontade pessoal, para Deus com o fim de agradá-lo. Não. E qual o problema da adoração nos dias de hoje, em nossas igrejas? Passa exatamente pela falta, em primeiro lugar, de conhecimento de Deus. E o achismo que a sinceridade de coração é o que importa. Não. E por que não? Porque, voltando, a adoração está relacionada com o conhecimento e está relacionado com a salvação. Quando um pecador, ele entra na comunidade de fé e ele percebe um grupo de pecadores adorando a Deus porque foi reconciliado com Deus, louvando a Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, porque ele tem a absoluta certeza do amor e da graça de Deus por sua vida. Quando um pecador entra nessa dimensão, ele começa a perceber que há algo diferente acontecendo. Ele começa a perceber que a preocupação não é com o indivíduo. E o que acontece nos cultos de hoje? O culto, ele é antropocêntrico. Ele é preocupado com o homem e não preocupado com Deus. Por isso que muitos cultos não salvam pessoas, mas só ajuntam a igreja. Não salvam pessoas. Fazem movimento. Enche a igreja, mas não enche os céus. Igreja cheia não é sinal de que o céu está vazio. Ou melhor, igreja cheia não é o sinal que o céu está cheio. A salvação passa pelo conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus mostra para nós que Ele é o Criador de todas as coisas. Que o ser humano, a revelia da vontade de Deus, resolveu viver sua própria vida. E esse ser humano precisa de reconciliação com seu Criador. E essa reconciliação passa pela redenção em Cristo Jesus. E uma vez redimido, restaurado, reconciliado com o Pai, ele tem livre acesso à presença de Deus e pode se prostrar, adorar e servir. Portanto, a adoração, o culto não está relacionado com o homem, mas está relacionado com Deus. Ah, pastor, mas a gente não pode criar um ambiente agradável? Claro que pode. Ah, pastor, a gente não pode ter o ar-condicionado, o banco, usar da tecnologia moderna para fazer o culto? Claro que pode. Só que qual é a preocupação do culto? É tocar as melhores músicas para que aquele que chega goste do ritmo da moda, da música que está sendo tocada, para que a música possa falar o coração do homem e dizer para ele: olha, você vai conseguir, você é mais do que vencedor, você vai enfrentar as coisas e você vai vencer, só você acreditar em você mesmo. Você é o centro de Deus. Você pode, você consegue. Será que é isso que as pessoas precisam ouvir de Deus? Não. Porque as pessoas podem fazer isso tudo e podem vencer na vida, mas se não tiverem convicção do pecado, não se arrepender dos seus erros e não se voltar para Deus, não há salvação. E se não há salvação, não há culto e não há adoração. Esse é o grande problema
dos cultos dos nossos dias. Muitos pensam, então, que o culto é feito para agradar o homem. E, pasmem, nós caímos nessa cilada ao longo da história. As igrejas tradicionais e históricas caíram nessa cilada ao longo da história. Quer ver? Nós criamos o culto de domingo à noite para evangelização. Apenas para evangelização, com a preocupação de falar com o coração do visitante. Como se, para converter o coração do visitante, a gente precisa construir uma narrativa, ou pegar uma narrativa bíblica que é evangelística, e que depois eu preciso fazer um apelo para que ele aceite Jesus. Não. Nós estudamos isso hoje na BID. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então o texto do Antigo Testamento converte o coração. O texto da lei converte o coração. O texto de Gênesis converte o coração. O texto de Apocalipse converte o coração. E a conversão, ela acontece silenciosamente. Por quê? Porque o Espírito atua silenciosamente. Há muitas pessoas que começam a frequentar a igreja e antes a mensagem não fazia nenhum sentido e depois começa a fazer sentido. E ela começa a gostar das coisas de Deus. E ela começa a ter interesse mais pela palavra. E ela começa a conhecer mais a Deus. E aí a sua vida começa a mudar. Ela começa a ser o melhor marido dentro de casa. Ela começa a ser o melhor filho, o melhor pai. E ele continua vindo à igreja, começa a congregar a igreja. E daqui a pouco, ele está sendo batizado. Daqui a pouco, ele está pregando para outros. Quando que aconteceu a conversão? Tem muita gente que está dentro da igreja que não sabe dizer, mas sabe que a vida mudou, sabe que a mente mudou, sabe que a maneira como enxerga a vida agora mudou, sabe que agora a preocupação é uma preocupação de agradar a Deus. Uma coisa que a conversão faz, e isso precisa ser um alerta aos nossos corações, uma coisa que a conversão faz é transformar um coração de pedra, que não adorava a Deus, num coração adorador. E o que isso significa? Que um coração convertido é um coração que quer agradar a Deus. Então, se a pessoa aceitou a Cristo, mas não tem vontade de agradar a Deus, examine-se a si mesmo, é o que diz as Escrituras. Veja se há Cristo aí dentro. Porque um coração convertido, ele quer agradar a Deus. Em suma, a adoração não está restrita a um lugar. Precisamos ser um culto vivo a Deus. Romanos 12, o apóstolo Paulo mostra isso. Mas isso não significa que ela precisa ser do meu jeito em todo lugar, mas do jeito de Deus em todo lugar para a glória do Senhor. A adoração, como eu disse, está ligada então ao conhecimento de Deus. E aí, nós vamos ver que tanto a salvação quanto o conhecimento de Deus não vem de nós, vem de Deus para nós, através do Espírito Santo e da sua palavra revelada. Por isso a adoração só pode ser em espírito e em verdade. Olha que extraordinário. Se a adoração está relacionada ao conhecimento de Deus, está relacionada a Deus, a salvação, então esta adoração, ela não pode vir de nós, ela precisa vir de Deus. Por isso essa adoração precisa ser em espírito e em verdade. A adoração só pode ser realizada em espírito e em verdade. Jesus vai dizer isso. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus está afirmando, meus irmãos, que a verdadeira adoração, ela só pode ser em espírito e em verdade. E aí pega o contexto do diálogo. Jesus havia dito para ela: eu te ofereço uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só adora a Deus quem bebe da água do Espírito. Volta um capítulo atrás de João. Ele vai dizer que é necessário nascer da água e do Espírito.
Só é possível adorar a Deus em espírito aqueles que já beberam a água do Espírito, aqueles que já nasceram do Espírito, porque é o Espírito em nós que nos conduz à adoração. Portanto, a adoração em espírito significa uma adoração promovida e orientada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Só aqueles que beberam da água do Espírito e nasceram de Deus, nasceram e beberam dessa água, podem então adorar a Deus. Porque só o Espírito Santo, meus irmãos, nos conduz à verdade. E aí não podemos confundir verdade com sinceridade. Não podemos confundir verdade com sinceridade. Podemos estar tremendamente sinceros e profundamente enganados. Podemos ser muito sinceros, mas estarmos errados. Não é verdade? Quantas vezes a gente dentro de casa é muito sincero com a esposa, com os filhos, mas depois a gente descobre que faltava alguma informação, que a gente fez uma leitura errada, que a gente fez um julgamento errado das coisas. Por quê? Porque só sinceridade não significa verdade. Muitos podem ser sinceros, mas podem estar enganados. Portanto, não podemos confundir verdade com sinceridade. A verdade de Deus nos foi revelada. Esta verdade, a Bíblia diz que é uma pessoa, Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade absoluta de Deus foi revelada a nós. Toda a Bíblia é uma expressão de Cristo. E nele e em sua palavra que encontramos a verdadeira adoração. Lembra quando a gente disse que Cristo é o sacerdote, Cristo é o cordeiro, Cristo é o templo. Por quê? Porque todas essas coisas apontavam para Cristo. Porque a revelação última de Deus é o seu próprio Filho. Ele é a verdade. Então tudo da revelação de Deus aponta para Cristo. Ele é a verdade. E a adoração a Deus então precisa ser em Cristo. A verdade então está relacionada com aquilo que Cristo ensina a nós. Os nossos sentimentos podem estar misturados de pecado e às vezes não tomamos consciência dessa verdade. Se nós sondarmos os nossos corações, pode ser que na nossa avaliação nós não encontremos erro, mas se o Espírito Santo, que sonda profundamente os nossos corações, pode olhar dentro de nós e perceber que ainda há alguns traços de pecado. E por que isso é importante entender? Porque tu acha que uma coisa tão séria de que adorar a Deus estaria fundamentado num coração pecador? Você acha que algo tão sério, ao ponto do Antigo Testamento revelar para nós que pessoas morreram porque adoraram incorretamente, agora está baseado no coração humano? No coração que Cristo disse que é dentro dele que nasce o pecado? Não. Deus não nos deixaríamos em dúvidas. Deus não nos deixaria enganados. Por isso, quando nós olhamos para o nosso coração, muitas vezes nós vamos perceber que as nossas atitudes externas podem parecer culto, mas o Espírito que sonda a mente, que sonda o coração, pode perceber que aquela atitude que ninguém vê, que parece ser culto, é um ato não para Deus, mas para si mesmo, por exemplo. Quando, por exemplo, podemos pregar a palavra com fidelidade, e pregar a palavra com fidelidade é culto. Mas, de repente, no coração do pregador está o seguinte: ele quer os holofotes para si. Ele quer que as pessoas reconheçam que ele é um bom pregador. E às vezes nós não conseguimos discernir estas coisas, mas o Espírito discerne. E aí eu te pergunto, será que a verdadeira adoração estaria fundamentado num coração que pode demonstrar sinceridade, mas um coração que é inclinado para o pecado? Absolutamente não, Lidiane. Lembrei, viu?
Não. Por que eu disse isso? Porque no outro dia eu disse absolutamente e não disse não. Aí fiz assim só. Aí quem está de olho fechado acha o quê? Não, o pastor está dizendo que sim, né? Veja, uma ilustração. Pensa comigo. Saí da igreja um dia, durante a semana, e disse, caramba, eu quero agradar a Carla. Quero levar um presente para ela. Aí passo no shopping, nem sei nem se tem loja de flores no shopping, mas faz de conta que tem. Aí eu passo no shopping, vou lá naquela loja caríssima de flores, compro aquele buquê bonito, caro que Deus me livre, e aí viro e digo, hoje eu vou acertar, hoje eu quero agradar a Carla, e vou para casa. E aí eu esqueço que ela já tinha me dito, nesses 16 anos de casamento, que ela não gosta de flores. Ou melhor, ela tem alergia a flores. Ela fica toda alérgica quando está perto de flores. Aí eu chego em casa com um buquê bonito, abro a porta e falo, aqui meu amor, é para você. Me responde, vou agradá-la ou não? Não. E por que a gente acha que com Deus a gente vai agradar? Nós precisamos aprender a conhecer os gostos de Deus. Porque Deus revelou para nós como Ele quer ser presenteado, como Ele quer ser adorado. Então uma das coisas que a gente já sabe de cara é que não adianta fazer sacrifício. Porque Cristo foi o último cordeiro, o último sacrifício. E a Bíblia nos revela como Deus quer ser adorado. Assim também deve ser com Deus. Não basta apenas desejar agradar. É necessário conhecer a verdade para agradá-lo. Pois o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O culto correto que agrada a Deus é o que Ele mesmo estabeleceu. Fora da verdade de Deus não há adoração. Então, qual a conclusão que a gente faz para encerrar nossa mensagem? Chegamos a uma conclusão nesse texto, que a verdadeira adoração só pode ser feita através do Deus Trino. É Deus Pai que recebe adoração e é o Pai que procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa adoração só pode ser feita pelo Espírito, porque é o Espírito que nos faz nascer de novo, é o Espírito que nos dá de beber da água da vida. É necessário beber desta fonte, é o Espírito que conecta o nosso espírito com o Espírito de Deus. E o Espírito nos conduz à verdade do Filho. E aí a gente entende então que a adoração está muito relacionada com Deus triuno, com Deus trino das Escrituras. A adoração está muito relacionada com a trindade de Deus. Deus se revela a nós, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas, mas um único Deus em essência e natureza. Esse é um grande mistério da palavra. Por isso, nós precisamos entender que a adoração é um grande mistério. Deus precisa nos regenerar, nos fazer conhecer a verdade, para adorá-lo a Deus em espírito e em verdade. Que possamos então meditar sobre isso, porque o que Deus espera de nós, de fato, é um verdadeiro culto. Que Deus nos abençoe.